vamos ao que interessa. Muito bem. Para nós podermos resolver isso daqui, nós já sabemos que nós precisamos fazer. Primeiro, nós precisamos substituir a tendência no lugar da incógnita. Então, se nós temos x tendendo a 3, significa que o nosso número 3 teremos que substituir no lugar de x lá no nosso limite. Se nós substituirmos lá no expoente de 3, ficamos com 27. No x também ficamos com 27 e 27 menos 27 ficamos com 0 no numerador. Aqui embaixo 3 menos 3 também ficamos com 0. Logo ficamos com a indeterminação do tipo 0 sobre 0. Então, daqui nós percebemos que se nós substituirmos o valor no lugar de x, nós iremos perder tempo a encontrarmos a indeterminação. Antes que nós percamos o tempo, vamos resolver diretamente. Então temos aqui limite e nós temos ali 3 elevado a x. Se nós formos a perceber, se nós pudermos ali notar, é que quando nós substituímos o nosso x lá no numerador, nós tivemos como 27 o resultado que anulava o nosso numerador. Então nós podemos levar este 27 e menos 27 mais 27, que isto também poderia nos dar 0, e termos ali que separar as duas parcelas, a primeira parcela e a segunda parcela, pela associação destes números simétricos. No caso estamos a falar de menos 27 e o próprio 27, que isto nos resultaria 0. Então ficamos ali com 3 elevado a x menos 27 menos x ao cubo, que já estava lá, mais o 27 e tudo isto sobre x menos 3. O passo a seguir é de nós podermos representar novamente o 3 elevado a x menos 27 menos x ao cubo mais 27, tudo isto sobre x menos 3, quando x tende para 3. Então aqui podemos usar evidenciação, podemos evidenciar o sinal negativo, que estaria com o número 1. Então, tirando para fora o sinal negativo, ficamos com x ao cubo menos 27 e tudo isso dentro de parênteses. Deste modo, já que nós tínhamos ali x menos 3 no denominador, quando x tende para infinito, teremos que separar os dois limites. O primeiro limite nós teremos que levar à expressão que se encontra do outro lado, e separando com o sinal negativo que nós usamos na evidenciação, e podermos levar a outra parte também como o segundo limite, sabendo que todos estes estavam no numerador. Então tudo isso no numerador, o limite era x tendendo a 3 nos dois. Então também, já que nós percebemos que temos o único denominador, então o denominador x menos 3 vai estar no primeiro limite e também no segundo limite. Então, chegado a este ponto, nós temos que resolver estes dois limites e podermos encontrar os seus devidos valores numéricos. Então, deste modo, podemos reescrever o mesmo limite, o primeiro limite, que é aquele mais complicado, vamos deixar de lado, e conhecemos uma identidade notável, que nós percebemos que quando nós temos a diferença de cubos, neste caso sabemos que 27 é um cubo perfeito. Então, diferença de cubos vale a subtração do primeiro e o segundo termo, tudo isto com final dentro de parênteses multiplicado pelo primeiro termo ao quadrado, mais o segundo vezes o primeiro mais o último ao quadrado, que no caso ficaremos com x menos 3 vezes x ao quadrado mais 3x mais 9, tudo isto sobre x menos 3, quando o x tende para o infinito. Então daqui nós percebemos que lá no numerador, assim como no denominador, nós temos um elemento comum, e este elemento comum nós precisamos simplificar para que de certa forma fiquemos com a expressão resultante, que no caso será x ao quadrado mais 3x mais 9, e já que o denominador desapareceu, então ficamos com esta expressão, este limite sem o denominador. Então, o passo a seguir é de nós substituirmos a tendência no lugar da incógnita do limite que nós acabamos simplificando. E se nós substituirmos o 3 no lugar da incógnita, nós perceberemos que o resultado daquele segundo limite lá será 27. Então, ficamos com o primeiro limite, que no caso estamos a falar de limite quando x tende para 3, que temos ali o limite de quem é de 3 elevado a x menos 27 sobre x menos o 3 menos 27, que é o resultado numérico do segundo limite, o limite que estava do outro lado. Então, como é que nós faremos para que nós possamos encontrar o resultado numérico deste primeiro limite? O limite que nos gera uma certa curiosidade e nos deixa muito esperançosos. Vamos usar a propriedade dos logaritmos, a propriedade em que nós levamos uma certa base elevada ao logaritmo da mesma base. Então, ali, de certa forma, nós encontramos o mesmo resultado. Vamos aplicar esta propriedade na primeira parcela do nosso numerador, e nós percebemos que Euler elevado ao logaritmo de 3 elevado a x terá sido o mesmo também 3 elevado a x. Então, para não voltarmos para o passo anterior, nós percebemos que quando nós temos um certo expoente, o expoente passa para o coeficiente a multiplicar este logaritmo, e do outro lado também, na segunda parcela, iremos usar a mesma propriedade, Euler elevado a 3 vezes o logaritmo de 3. Isto sabemos também que irá nos dar 27. Tudo isto tínhamos sobre x menos 3, quando x tende para 3 menos o 27. Então, chegado a este ponto, nós teremos que fazer uma suposição em que nós teremos que levar o nosso denominador
igualando a uma certa letra qualquer se nós quisermos. Neste caso, o nosso denominador é x menos 3 igual a h, e o 3 está a subtrair, passa para o segundo membro a adicionar, e ficamos com x igual a h mais 3. Então, já que nós percebíamos que o nosso x tendia para 3, então o nosso h irá tender para 0. E por que será que o h está a tender para 0? O h tenderá a 0 porque no momento que nós estávamos a procurar a indeterminação, percebemos que tivemos uma indeterminação de 0 sobre 0. Então, este 0 que dava na indeterminação é este 0 também que nós teremos que fazer o quê? Que teremos que substituir, ou seja, trocar na nossa indeterminação, sendo o nosso h tendendo a 0. E se nós percebemos que o nosso h tende a 0, então daqui nós podemos escrever um novo limite em que nós percebemos que o nosso x vale h mais 3 e nossa tendência vale 0. Então, sendo assim, nós teremos que reescrever um novo limite em que nós teremos que levar esses dados e podermos substituir ou compilar no mesmo limite para que nós possamos encontrar o nosso resultado definitivo. Então, sendo assim, nós ficaremos com o limite de e elevado a 3 mais h multiplicado pelo logaritmo natural de 3. Temos menos, na outra parcela temos e elevado a 3 vezes o logaritmo natural de 3 sobre h, que é o lugar do x menos 3, quando o h tende para 0, e do outro lado nós tínhamos menos 27. Então, deste modo, nós iremos de certa forma usar a propriedade distributiva para multiplicar todos os elementos que se encontram dentro de parênteses lá no expoente do Euler da primeira parcela do nosso limite. Então, daqui nós percebemos que ficamos com Euler elevado a 3 vezes o logaritmo natural de 3 mais h vezes o logaritmo natural de 3, e do outro lado tínhamos menos Euler elevado a 3 vezes o logaritmo de 3 sobre h menos 27 do outro lado, sabendo que o h tende para 0. Sendo assim, nós vamos usar a propriedade de potenciação. Já que nós temos dois expoentes adicionados, vamos ter que separar as duas bases com os expoentes lá. Então ficamos com e elevado ao primeiro expoente vezes e elevado ao segundo expoente, e usando a evidenciação nós teremos que levar o termo comum que se encontra nas duas parcelas e passamos para fora dos parênteses, e ficamos dentro de parênteses com Euler elevado a h vezes o logaritmo natural de 3 menos 1 sobre h menos 27, quando h tende para o 0. E se nós formos a nos lembrar nas classes anteriores, nós percebemos que temos um certo Euler elevado a um certo expoente menos 1. E aqui só temos h. Então, como é que nós faremos para que nós possamos ter o mesmo expoente e o mesmo denominador? Precisamos multiplicar pelo logaritmo natural de 3 no numerador assim como no denominador, para que a expressão não possa sofrer transformações inequivalentes. Então temos que ter transformações equivalentes. Precisamos fazer o mesmo, multiplicamos aqui no denominador e lá no numerador, e ficamos com um limite notável em que esta toda parte irá nos dar 1, e o resultado disto aqui ficaremos de certa forma com o logaritmo natural de 3 vezes o limite de e elevado a logaritmo natural de 3 elevado a 3, que no caso nós sabemos que vai dar 27, e do outro lado nós tínhamos 27 quando o h tende para 0. Então, deste modo, o logaritmo natural é o mesmo que dizer logaritmo, não é? Em que temos o logaritmo do 27, só que a sua base será base Euler. Então nós já sabemos que nós teremos que simplificar, ou seja, eliminar a base Euler da potência e a base Euler do logaritmo, e ficamos com 27. Então, o resultado daqui nós ficamos com o logaritmo natural de 3 vezes o limite de 27 menos o 27, sendo que o limite aqui tende para 0, e nós sabemos que o limite de uma constante é igual à própria constante, então ficamos com o 27, só que a multiplicar pelo logaritmo natural de 3, que está do outro lado, neste caso menos 27, e sabemos que aqui ficaremos com 27 vezes o logaritmo natural de 3 menos 27. Este é o resultado numérico do nosso limite que se encontrava lá no início do nosso vídeo. Se você gostou da aula, clique no gostei, subscreva-se no canal se você não está inscrito, ative o sino de notificações para não perder nenhuma aula e dicas que irei postar neste canal. Fica um abraço! Até o próximo vídeo. Aprender fácil.